Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das strings e vamos ver a função strlen. Então, na aula passada a gente escreveu uma função para calcular o tamanho de um string. Acontece que o próprio C ele já tem uma função que pode fazer isso para a gente. Essa função é chamada de strlen. Então a gente pode utilizar a própria função, que é oferecida pela linguagem C para calcular aí o tamanho de um string, ou seja, quantos caracteres ela possui. Para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Preencher formulários é uma tarefa simples, mas é preciso conferir se o espaço reservado para os dados é suficiente. Então, sua tarefa é, dada uma linha de texto, indicar se ele cabe ou não em um formulário com 80 caracteres. Então, aqui a gente tem um exemplo, foi pedido para o usuário informe um texto, ele informou, estruturas de dados 1, em homenagem à próxima disciplina que vocês vão pagar. Então, analisando o texto, estruturas de dados 1, como ela tem menos de 80 caracteres, então foi impresso sim, estruturas de dados 1 cabe em 80 caracteres. Para exemplificar esses conceitos, a gente vai utilizar outro ambiente. A gente vai utilizar o REPL.it. Por quê? Porque o ambiente que a gente estava utilizando anteriormente, o Codecast, ele não suporta as bibliotecas strings. Por isso a gente vai utilizar outra IDE. Então, para utilizar esse ambiente, a gente vai clicar aqui em Start Coding, vai selecionar a linguagem, nesse caso C, e vai clicar aqui em Create REPL. Beleza, então quando você fizer isso, vai abrir um ambiente para a escrita do código para resolver o problema. Então, a primeira coisa que a gente faz é apagar tudo. Então, vamos criar aqui um programa para resolver o nosso problema. Primeiro, a gente vai incluir a biblioteca para entrada e saída do teclado. Vamos criar a nossa função principal main. E aqui a gente vai iniciar a resolver o nosso problema. Então, a primeira coisa é a gente ler o texto do usuário e informar se esse texto ele cabe ou não em 80 caracteres. Beleza, como é que a gente declara um string? Então, um string é uma sequência de caracteres. Então, o tipo dela vai ser char. Vamos dar o nome para ela, S. E vamos dizer o máximo de caracteres que a gente pode colocar aqui. Então, não é quantos caracteres a string vai ter, mas o máximo de caracteres que ela suporta. Então, eu vou colocar aqui, a título de exemplo, vou colocar 500 caracteres. Beleza, aqui a gente criou a nossa string, que eu vou poder colocar nela até 80 caracteres. Agora que a gente já tem a string criada, podemos pedir ao usuário a informar o texto. Então, informe o texto para ser verificado. Beleza. Agora vamos ler esse texto. Então perceba que lá no nosso exemplo a gente colocou estruturas de dados 1. Nesse caso, quando a gente utiliza o scanf e coloca aqui um especificador %s, que é o especificador para ler strings, ele vai ler apenas uma dessas palavras. Quando você colocou estrutura, depois deu espaço, depois colocou depois deu espaço, depois colocou dados, depois deu espaço, e depois colocou o caractere i para simbolizar o 1. Então ele vai pegar aqui no caso só a primeira palavra, que nesse caso seria estruturas. Vamos executar aqui só para visualizarmos melhor. Então, aqui a gente vai colocar a variável para onde vai esse texto que o usuário digitar. Beleza, vamos executar. Primeiramente aqui vamos imprimir essa string só para exemplificar esse conceito. Então vamos imprimir %s e vamos imprimir s. Note também que
Aqui na string a gente não precisou passar o i comercial, porque um string ela também é um endereço de memória. É um vetor aqui, você declara ela como vetor de alguma coisa. Como vetor um endereço de memória, você não precisa utilizar o i comercial quando você está lendo uma string. Então vamos executar. Informa o texto para ser verificado. Estruturas de dados 1. Esse texto é separado por espaço. Quando você utiliza scanf %f, você vai ler palavra por palavra. Como aqui a gente tem várias palavras, se eu tiver só um scanf com %s dentro, ele vai ler apenas a primeira palavra. Mas executar e ver. Beleza? Viram? Ele imprimiu apenas a palavra estruturas. Beleza. Vou colocar um /n aqui só para pular uma linha para a gente. Beleza, como é que eu faço para eu ler toda essa linha de texto que o usuário digitou? Então, vou fazer o que? Colocar esses símbolos, colchetes. Vou colocar o símbolo, sinal circunflexo. E vou colocar /n. Então, essa instrução aqui está dizendo o que? Isso aqui quer dizer não. Então, aqui a gente está dizendo o que? Enquanto eu não encontrar um /n, então enquanto o usuário não digitar um enter, eu vou lendo o que o usuário digitou e armazenando aqui em S. Vamos executar para ver. Vou colocar aqui estruturas de dados 1. Então vemos agora que todo o texto foi lido ao invés de ler apenas a primeira palavra. Beleza, então exemplificar esse conceito, a gente vai fazer o nosso teste. Então a gente vai testar se a quantidade de caracteres nessa string ela está dentro dos 80 caracteres permitidos. Então vamos fazer o if. A gente analisar o tamanho de string, a gente tem que incluir a biblioteca para analisar strings. Nome dela string.h. E aqui a função dela que nos permite pegar o tamanho, pegar a quantidade de elementos que essa string tem, se chama strlen. Então, strlen você passa a string, que nesse caso a string está armazenada na variável s, e ela vai dizer quantos caracteres essa string tem. Por exemplo, se analisar a palavra estruturas de dados 1, vai ter quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, essa string aqui vai ter 21 caracteres. Então, se o tamanho dessa string for menor ou igual a 80, então, se for menor ou igual a 80 é porque cabe no nosso formulário. Então, vamos imprimir printf. Sim, então essa string cabe no formulário. Se esse tamanho for maior que 80, então vai ser impresso na tela printf. Não, esse texto ele não cabe no nosso formulário. Beleza, vamos executar. Então, informa o texto a ser verificado. Estruturas de dados 1. Então foi impresso que esse texto ele cabe dentro do nosso formulário. Então vamos colocar um texto maior só para exemplificar o nosso conceito. Então vamos colocar várias letras aqui. Beleza, para ele já tenha ultrapassado o total de 80 caracteres, ao executar ele vai imprimir não. Então esse texto aqui, que é composto por essa sequência de caracteres, ela não cabe no nosso formulário. Beleza, pessoal? Essa foi a função strlen da biblioteca string oferecida pelo C. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.